Tudo na vida tem um propósito. Mas e se eu te dissesse que nem tudo na vida tem um propósito? Você consegue viver alguma coisa sem tentar transformar isso em vantagem? Uma amizade precisa de gerar contatos. Um hobby precisa de virar renda, né? Uma viagem precisa de virar conteúdo. E muitas das vezes as coisas que não te levam a algum lugar são as coisas mais gostosas. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas, como é que vocês estão se sentindo, hein? Como é que foram os últimos dias por aí? Tá tudo bem? Tá tranquila? Tá na paz? Tá ansiosa? Tá preocupada? Muitos são os adjetivos para descrever você. E por falar em você, muito prazer. Meu nome é Giovanna Eleodoro, sou uma historiadora, comunicadora e uma mulher que sente muito. E estou à frente aqui desse espaço que chama Vamos Sentindo, para a gente poder refletir, para a gente poder pensar, mas não tentando encontrar respostas como o mundo está a todo momento tentando cobrar, gente. Aqui a gente está simplesmente se propondo, independente do que seja, a gente não está aqui para poder bater metas, para poder dar checks, a não ser o nosso famoso check-in emocional, que se você já assistiu outros episódios, já está bem familiarizado com esse momento em que eu quero, antes de explorar o tema, entender sobre você. Agora, se você é novo, tudo bem, eu te explico. É agora um momento do check-in emocional, onde você vai me falar sobre as emoções que estão perpassando a sua vidinha. Quais são os sentimentos que vêm atravessando você? Pode me responder. Eu tô ouvindo aqui, ó. Por telepatia, eu tô conseguindo sentir, tô conseguindo ver a sua respiração, ver o seu tempo, entender a dinâmica da sua rotina. A rotina da gente é muito louca. A minha mesmo, nesses últimos dias, foi um verdadeiro caos. Eu, inclusive, tive um dia super cansativo hoje e tô encerrando ele aqui com vocês. Eu não tô gravando esse episódio no começo do dia, muito pelo contrário, estou gravando ele no fim do dia. E talvez ele tenha até um gostinho diferenciado, um gostinho que me traz até o tema de hoje, que é um tema sobre utilidade. Será que a vida realmente precisa de ser útil? Será que a todo momento nós precisamos de servir para algo? Olha, tem gente que vai dizer que sim, né? Porque tudo na vida tem um propósito. Mas e se eu te dissesse que nem tudo na vida tem um propósito? Meus amores, depois de um dia assim, daqueles, eu entendi que eu não dei conta de resolver tudo. E sabe essa sensação que fica, assim, que vai chegando à noite, vai chegando à madrugada e você fala, poxa, era pra mim ter feito isso, era pra mim ter feito aquilo, era pra mim ter feito isso, e eu não consegui fazer tudo, sabe? E eu venho percebendo que isso vem se repetindo ao longo de vários dias, porque eu tô tentando dar conta de tudo e não tô dando conta de nada, ou melhor, tô dando conta de 70%, né, vou ser mais meiga e justa comigo. Mas esse 70% que eu faço, eu percebo que nada tá sendo bem feito. Aquela que corre pra fazer tudo, né, não faz nada bem feito, mas tá fazendo o máximo dela, entendeu? Tô me entregando, me dedicando, mas nem sempre eu consigo ser excelente. E isso diz muito mais sobre mim também do que sobre o sistema, né? Porque muitas vezes a gente se cobra tanto, e a gente se cobra muito por consequência da utilidade, né? Da vida ser algo útil. Bom, esse é o tema de hoje e é nesse climinha reflexivo que eu queria começar. Mas de onde veio esse tema? Bom, esse tema veio de uma daquelas sessões de terapia que mexem com a gente. A Ruth, minha psicóloga, que eu já falei dela aqui outras vezes, tinha me feito refletir há meses atrás sobre amizades utilitárias. Vocês lembram disso? Tem até um episódio sobre isso. Depois de um tempo pra cá, eu comecei a trazer uma queixa pra ela sobre o sentimento que eu tinha no fim dos meus dias. O sentimento de que eu não tinha sido útil, de que eu não tinha sido prestativa o tanto quanto eu deveria ser. E que eu começava tudo, fazia várias coisas, mas não conseguia concluir nenhuma delas. E dentre essas coisas, ela começou a me perguntar sobre a minha rotina, né? Como é a sua rotina e tal? Eu falei, olha, a minha dinâmica de rotina ela é bem variável, porque ela depende muito das demandas que eu tenho de trabalho. Então, depende muito de um dia e do outro. Mas às vezes
ela é parecida. Então ela é assim, assim, assado. E eu tenho muita vontade de praticar exercício físico, eu tenho muita vontade de ter atividades e dinâmicas no meu dia a dia que não estejam necessariamente ligadas ao meu trabalho, que sejam atividades de lazer. Mas não atividades de lazer compartilhado, porque não falo de sair com amigos, não falo de sair para beber, de sair para eventos. Isso eu até faço, mas eu estava falando de praticar coisas que desenvolvam a minha mente, por exemplo, fazer parte de um clube de livro, fazer parte de uma aula de dança, fazer uma natação, fazer uma academia, um treino funcional, voltar a ser mais proativa fisicamente. E aí, quando eu apresentei isso para ela, ela me disse: "Mas poxa, por que você não faz isso?" Aí eu falei: "Ai, hoje eu acho que eu não faço isso porque isso exige dinheiro." Dinheiro, sabe, gente? Dinheiro, nota. Pois é. Se eu quiser participar de uma aula de natação, eu vou ter que pagar. Se eu quiser fazer academia, eu vou ter que pagar. Se eu quiser fazer um curso de. Eu vou ter que pagar. É claro que tem iniciativas gratuitas, tá, gente? Eu não tô querendo ser simplista nesse sentido. Mas naquele momento em que ela me perguntou, a primeira coisa que eu consegui enxergar era de que o dinheiro me impedia de fazer muitas coisas que eu queria. E à medida em que ela foi me questionando, ela foi percebendo que muitas coisas que eu fazia estavam ligadas à utilidade delas para mim, ou melhor, ao fato de eu enxergá-las enquanto investimento. Ou seja, eu queria praticar na continuidade de autoescola, porque aí eu poderia dirigir. Eu queria terminar de ler o livro que eu estava lendo, porque eu queria aprender algo com o livro. Eu queria, para além disso, fazer natação, porque eu conseguiria ter uma predisposição física melhor, assim como eu queria voltar para academia para fazer treino funcional, porque eu queria emagrecer. É como se tudo tivesse um propósito, ou melhor, tudo tivesse um objetivo, uma finalidade, uma utilidade. E nesse processo, ela falou: "Ah, tá, mas para você pagar alguém para editar os seus conteúdos é um investimento, mas pagar para fazer uma aula de natação não é investimento?" Eu falei: "Não, não é investimento não." Ela me falou: "Será que não é? Será que isso não vai te dar mais predisposição física?" Eu falei: "Olha, interessante. É, você tem um ponto." Aí depois ela soltar essa, ela me disse: "Você percebe que quase tudo que você faz, você está sempre tentando buscar ou encontrar alguma utilidade disso na sua vida?" É, ali ela me deixou sem palavras. Aí, é nesse clima que eu também te deixo sem palavras ao te questionar. Tudo que você faz na sua vida e na sua rotina hoje tem um propósito? Você é uma pessoa que está sempre tentando encontrar alguma finalidade para algo que você está fazendo? Ou você simplesmente fazem coisas por fazer? Minhas amadas, talvez você não consiga descrever ou responder isso de uma forma tão simplista, porque até eu mesma não consegui responder isso de uma forma tão simplista. Porque, gente, vamos ser sincera, né? A vida, a vida, ela traz essa sensação pra gente de que tudo precisa de ser útil, tudo precisa de servir para alguma coisa, né? É como se nada precisasse de ser pelo acaso, tudo precisa de ser pelo propósito. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de encontrar o propósito no não sentido, no simplesmente fazer. E foi aí que eu me deparei com um livro que eu não terminei de ler, mas que eu comecei, que se chamava A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak. Eu já falei dele aqui outras vezes, mas o Ailton Krenak é uma grande liderança indígena, um grande intelectual que faz a gente repensar em todas as lógicas e concepções que a gente tem na nossa vida e nem se dá conta. E esse título, A Vida Não é Útil, resume muito bem aonde eu estou querendo chegar no episódio de hoje. Por quê? A gente foi ensinado a, literalmente, tratar a vida, né, na base da utilidade, né? Então, assim, você come porque você precisa de estar predisposto. Você deita porque você precisa de estar predisposto. Até nossas necessidades fisiológicas estão correlacionadas também à utilidade, um propósito final.
E é difícil a gente encontrar aquilo que não tem um propósito final. É como se tudo te levasse a algo, independente do que seja esse algo, precisa de te levar a algo. Ó, uma amizade precisa de gerar contatos, um hobby precisa de virar renda, né? Uma viagem precisa de virar conteúdo. Você não vai só viajar, você tem que produzir imagens, tem que postar nas redes sociais. Um relacionamento precisa de trazer crescimento, tem que te levar para a evolução espiritual, ou tem que te dar prazer, né? Um descanso precisa de ser produtivo, ou melhor, proveitoso. Você tem que descansar assim, realmente. Você tem que realmente se dedicar ao descanso, ao sono, à preguiça para acordar e falar assim: nossa, ai, agora eu descansei. Assim como um livro. Você não vai ler o livro para simplesmente ler. Entendeu? Você tem que aprender algo com ele. Ele tem que ser aplicável na sua vida de alguma forma. Nem que seja para você encontrar mais poesia, para você ser mais lúdico. Mas tem que ter um propósito. Mas a grande questão é que a gente está sempre vendo tudo como investimento. E talvez a pergunta central de tudo seja: você consegue viver alguma coisa sem tentar transformar isso em vantagem? Ou tudo tem que virar vantagem para você? Olha, eu confesso que eu não. Parece que tudo na minha vida tem que ter alguma vantagem. E na maioria das vezes, essa vantagem está correlacionada ao trabalho. Bom, vamos lá. Eu já disse aqui que eu sou capricorniana. Então é como se na minha cabeça eu precisasse sempre de estar fazendo algo que agregue ao meu trabalho, né? Tudo tem uma correlação final com o meu trabalho. E eu tinha uma ideia na minha cabeça de que todo lugar que eu ia, eu precisava de fazer networking. Ah, eu vou para um lugar, vou fazer networking. Ah, estou no evento tal. Tenho que conversar com pessoa X, tenho que estar de tal jeito, tenho que me arrumar, porque lá vai vir uma grande oportunidade. Nesse evento, a minha vida vai mudar. Nossa, é através daquele momento que tudo vai virar a chave e eu vou fechar um trabalho. E não, eu descobri que na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, os trabalhos que chegam a mim, eles vêm de lugares muito improváveis e não necessariamente daquele momento em que eu me predispus a fazer o networking. Olha que louco, né? E até essa lógica do networking, ela é muito cruel com a gente, porque a gente está sempre almejando de que tudo que a gente vai fazer vai levar a gente para uma oportunidade de trabalho. E às vezes aquele encontrinho na mesa de bar é só um encontrinho na mesa de bar. Não vai virar trabalho. E que ótimo que não vai virar trabalho, porque nem tudo é trabalho, né? Mas São Paulo parece que criou uma pulga na minha orelha de que tudo é uma grande chance, de que tudo é uma grande oportunidade. E não, não é. E não vai ser. Dói, né? Dói. Para mim dói. Não sei para vocês, mas para mim dói muito, porque é como se as coisas não tivessem sentido para mim. É como se eu não conseguisse aproveitar as coisas no seu devido tempo. Isso já é um exercício muito difícil para mim, porque eu sou, para além de apegada ao trabalho, apegada ao futuro. Então eu sempre estou tentando encontrar a finalidade das coisas. E na maioria das vezes, muitas coisas não têm finalidade. Não vai ter finalidade. Não vai ter produtividade. Não vai ter propósito. E é doloroso. É sofrido. Para mim é assim, um karma na minha vida. Entender que muitas das pessoas vão estar ali simplesmente para se envolver, se relacionar comigo e não para prover algo, né? As nossas amizades, elas muitas das vezes são utilitárias, a gente já falou disso. E quando elas não são utilitárias? Quais são o sentido dela para nós? Nenhum, né? Por isso que a gente vai deixando amigos por meio do caminho. Por isso que a gente vai abrindo mão de determinados relacionamentos e de determinadas pessoas, porque elas deixaram de ser úteis pra gente. Doloroso, doloroso. Em meio a essa dor toda, o Ailton Krenak, que eu falei sobre ele me ajudou a encontrar as respostas que a minha psicóloga estava deixando para mim. Porque ele tem um raciocínio muito único, que eu até peguei aqui para ler para vocês, que ele fala justamente sobre como a modernidade, ela desassociou o humano da natureza. É como se nós humanos fôssemos algo separado da natureza, ou seja, nós somos a humanidade,
o raciocínio, o desenvolvimento, enquanto a natureza é o recurso que nós dependemos para sobreviver. Então a gente explora a natureza e utiliza dela ao nosso favor. Porém, ao se enxergar separado, a gente passa a tratar, né, a natureza de uma forma utilitarista, porque um rio e é uma floresta e um animal vai ter serventia de acordo com o que o humano quer. Então, um rio serve para me encher, né, de me hidratar, me encher de água para tomar banho, enquanto uma floresta para me alimentar, para me trazer frutos, para me trazer subsistência, para me trazer força. E os animais também é a mesma coisa, né? Claro que os animais aí de caça. Então a gente criou esse conceito ao longo do tempo com a modernidade. Mas essa lógica de utilidade, ela se expandiu para tudo. Tudo o que não produz não vale, entendeu? Tudo o que não gera resultado é dispensável. Então, se você começa a ler um livro e percebe no meio do livro que aquilo não é o que você estava pensando e não ia te ajudar da forma que você pensava, você vai deixar esse livro de canto. Se você começou a colorir e desenhar porque te desestressava e à medida do tempo isso não estava mais te desestressando como antes, você deixou de lado Bob Goods. E aí, esses exemplos eu trouxe porque o Ailton Krenak traz o grande problema do utilitarismo, que é quando a gente perde a capacidade de contemplar, de viver, de coexistir, né, sem procurar o resultado das coisas, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de existir. Então, é como que se a gente só estivesse predisposto àquilo que realmente fosse utilitário. E o que não é utilitário é descartado, como eu disse anteriormente. Então, lendo tudo isso aqui para vocês, né, esse resuminho aqui do que é a obra, mas fica o convite para vocês lerem com mais calma o livro, se vocês acharem que ele for justo ou não, é uma virada de chave para mim que me fez pensar que realmente eu tenho essa tendência. Acredito que você também tem essa tendência de se perceber e perceber aquilo que está na sua vida apenas se aquilo te levar a algum lugar. E muitas das vezes as coisas que não te levam a algum lugar são as coisas mais gostosas. O inesperado e o surpreendente é muito positivo. Para pensar nos grandes momentos da sua vida. Os grandes momentos da sua vida, todos eles foram planejados cautelosamente? Ou eles vieram do acaso? Sabe? É claro que muitos puderam vir do planejamento, mas muitos também não. Para pensar nas pessoas que você conheceu e que você ama hoje na sua vida. As suas amizades mais próximas, mais valiosas. Elas vieram porque você estava buscando essas amizades? Ou porque você simplesmente estava vivendo, emanando a sua verdade e em determinado momento essas pessoas surgiram na sua vida? Para pensar também agora na sua família. A sua família, muitas das vezes a gente associa que a família ela não vem do acaso, né? Ela vem de toda uma árvore genealógica. Tem gente que faz também todo aquele mapa, né, da família hereditária e tal. Mas a nossa família também é algo que veio do acaso, você não escolheu essa família. Isso até muitas vezes é um problema, porque se pudesse escolher, a gente escolheria outras. Mas é isso, realmente muitas das coisas prazerosas na nossa vida, elas vêm a partir do inesperado, elas vêm a partir do que não necessariamente é útil. E é aí que está a beleza da existência humana. É aí que está a verdade do imaginário que a gente pode criar e do que a gente pode sonhar. Vem exatamente daí. Exatamente da ideia de que nem tudo precisa de responder às suas expectativas, de que nem tudo precisa de ser um pontinho de check que você vai dar no final, de que nem tudo que você faz precisa de te retornar algo. Nem tudo é útil. A vida não é útil.
E a vida não precisa ser útil. Então, o que eu deixo como convite para vocês nesse episódio final e nessa semana é tentar buscar na sua vida. O que você faz que não é útil para você? O que você faz por fazer, por desejo, por tesão, por vontade? Não por um propósito, não por um resultado, mas pelo acaso. O que é? Eu confesso que eu pergunto isso para vocês e faço esse exercício para mim entendendo que eu ainda não sei o que para mim é útil necessariamente e que não esteja ligado a um propósito. A não ser algo muito comum na minha rotina, mas que eu me dei conta de que é algo que sim, pode ter uma finalidade, mas muitas das vezes tem apenas o não lugar. Quer saber o que é? Tomar banho. Pra mim, gente, tomar banho, sim, eu tomo banho pra poder me sentir limpa, pra poder ficar cheirosa, pra minha higiene pessoal e tal. Mas eu percebi que quando eu tomo banho, eu tenho vários momentos como se a minha alma saísse do meu corpo e por algum instante eu simplesmente estivesse coexistindo ali, sentindo a água cair e parar. Sabe, tipo assim, quando você tá debaixo do chuveiro e você tá simplesmente sentindo a água bater no seu corpo, você não tá com sabonete, não tá se esfregando, não tá fazendo nada, tá simplesmente. Pois é, eu percebi que os meus banhos, hoje, são uma das pouquíssimas coisas as quais eu consigo eh, não pensar na utilidade ou no resultado final, sabe? E isso, ao mesmo tempo que positivo, poético, é bem negativo, porque é como se eu não tivesse alguma outra coisa que me deixasse bem comigo mesma, sem necessariamente cumprir um propósito na minha vida. Então, é é é meio depressivo isso que eu tô falando aqui, mas eu acredito que é algo que também atravessa a vida de muitas pessoas e a gente nunca para pra pensar, né. Mas fica a oportunidade de você agora refletir nesses últimos dias e fazer esse exercício mental do que na sua vida, você faz sem necessariamente pensar no resultado, no propósito ou na utilidade disso no seu cotidiano. É, você tem uma missão aí, viu? E é nesse climinha de exercício final que eu vou encerrando esse episódio. Vou encerrando ele, não com a sensação de que ele tenha sido útil para você, porque ele pode ter sido inútil, tá? Mas com a sensação de que, pelo menos, você sentiu alguma coisa, você se propôs a sentir. E isso para mim já basta, tá bom? E fica o convite para você avaliar a gente, tá? Sobretudo no Spotify, e comentar também, se você estiver assistindo no YouTube, comenta, gente, ajuda muito a gente lá no YouTube, é um dos lugares onde menos está tendo ouvinte e repercussão no podcast, então é muito bem-vinda a interação de vocês lá. E também fica o convite para vocês seguirem nas redes sociais, @vamosentindo e @giovannaeleodoro, e tem o nosso e-mail, vamosentindopod@gmail.com, que lá vocês podem me escrever o que vocês estão sentindo, o que atravessou vocês depois de terem ouvido algum episódio, ou o que vocês querem que a gente converse para as semanas seguintes. Bom, espero ter sido inútil para você. Até a próxima segunda, amadas. Beijos de luz.